Olá, meus amigos do curso de Direito, tudo bem? Uma boa tarde a todos, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula nossa do curso de Direito, Filosofia Jurídica 2. Tudo bem com vocês? A finalidade da aula de hoje é darmos continuidade às discussões que já fizemos em duas aulas anteriores sobre a questão da filosofia da linguagem, os autores que nós vimos que dão sustentação teórica às questões da filosofia da linguagem, as suas implicações para a ciência do direito. A aula de hoje eu pretendo entrar em um viés muito particular da questão da filosofia da linguagem, que é a questão da retórica e a questão da persuasão que a retórica pode gerar, que ela pode causar, que ela pode definir no andar de um processo. É um recorte bem particular, eu gosto muito dessa temática. E para abrir essa questão da retórica, da linguagem, depois eu quero descrever algumas questões históricas relacionadas à temática retórica. Eu quero abrir a minha aula de hoje trazendo uma das falas de um poeta nosso, dos mais conhecidos aqui do Brasil, da literatura brasileira, um cara que tinha tanto o dom de escrever, mas principalmente o dom de falar. Na vida de Olavo Bilac, era alguém que assim, tinha muitos amigos, ele costumava visitar alguns dos seus amigos, e na história da vida conta-se que, uma certa feita, um amigo dele que tinha um sítio, chegou para Olavo Bilac assim, eu quero vender esse sítio, eu preciso vender esse sítio, estou passando por um momento difícil, quero vender esse sítio, e você teria como redigir, escrever para mim um anúncio da venda desse sítio? Olavo Bilac prontamente, assim, não, vou atender, assim, vou fazer uma gentil oferta para esse meu amigo e vou escrever. E em poucos dias saiu lá no anúncio do jornal dizendo assim, veja, isso é fala do Olavo Bilac, tá? Vende-se uma propriedade encantadora. Ele está falando lá do sítio desse amigo dele. Vende-se uma propriedade encantadora, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão, e a casa nela existente é banhada pelo sol nascente e oferece sombras tranquilas das tardes nas varandas. E saiu esse anúncio. Vou repetir, olha que bacana. Vende-se uma propriedade encantadora, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer, é cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão, e a casa nela existente é banhada pelo sol nascente e oferece sombras tranquilas das tardes nas varandas. E saiu esse anúncio no jornal. Passados uns dias, conta a história que Olavo Bilac encontrou esse seu amigo, né? E perguntou, e daí, vendeu o sítio? Aí o amigo dele respondeu assim, disse, olha, nem pensei mais nisso depois que li o anúncio. Veja que bacana, sabe assim, nem o cara sabia quão lindo era, nem ele estava convencido de quão maravilhoso é o sítio. E conta a história que o cara diz assim, não, depois que eu li o anúncio que você publicou sobre o meu sítio, não pensei nem mais em vendê-lo. Veja o que é
a arte de falar, a arte de escrever, a retórica. E nós sabemos que dentro da filosofia da linguagem, esse segmento da retórica, nós diríamos assim, a retórica, esta arte de bem falar, é a arte de mostrar eloquência, de mostrar, eu diria assim, uma certa facilidade diante de um público para ganhar a sua causa. Tem um autor assim bastante bacana que fala da questão da retórica, que a retórica, essa arte de convencer, essa arte de bem falar, essa arte de ganhar o público para a sua causa, tem um autor chamado Pietro Arentino que ele fala assim que a retórica, ela está na língua de quem ama, de quem engana e de quem tem necessidade. Olha que interessante. Então, é próprio do amante falar do amado. É próprio de quem engana querer, de uma maneira astuta, falaciosa, convencer. E é próprio de quem está na necessidade pedir por meio da linguagem. Veja que interessante esses detalhes. Então veja, a filosofia começa a vincular-se com a linguagem. Normalmente, quando alguém quer convencer alguém através de uma retórica, é claro que, normalmente, se a gente quer convencer alguém, se nós não nos fizermos amigo dele, dificilmente a gente o convence, por mais argumentos que você tenha, por mais paixão que você tenha, por mais argumentos, se você não criar essa empatia que é própria do falar. E mais ainda, não basta só esta amizade, mas a sinceridade sobre a razão pela qual você está apresentando essas ideias e o quão importante essas ideias elas são para você. Por isso que nós temos visto e ouvido nesses últimos anos e nesses últimos dias aqui no Brasil, tantos discursos vazios, discursos de uma política assim tão, às vezes, tão falaciosa, tão enganosa. E para você convencer alguém, você precisa mostrar essa empatia, mas ao mesmo tempo você mostrar a credibilidade das suas ideias, você mostrar que essas ideias, elas realmente são e estão presentes naquilo que você pensa, naquilo que você acredita. E claro, normalmente a persuasão que a retórica produz, ela geralmente, quando você conhece a integridade de quem está falando, a integridade axiológica do interlocutor, normalmente essa fala ela gera uma maior credibilidade. Quando nós conhecemos assim um histórico não muito bacana de alguém que fala, talvez a vida pregressa dele deponha contra a integridade do discurso que ele esteja falando, normalmente esse discurso ele não convence, ele não gera mudança de atitudes e dificilmente o interlocutor realmente consegue atingir aquilo que ele pretende através da linguagem. Então veja como é importante, veja, a retórica e a persuasão que a retórica tem. E comecem a pensar isso dentro do direito. Nós sabemos que
Os sofistas lá na Grécia Antiga foram os primeiros que apresentaram, que fizeram os primeiros estudos sobre o poder da linguagem, tá? Os sofistas, na verdade, eles vendiam o poder da linguagem como capacidade de persuasão. Isto é, usar da linguagem para persuadir, mas ao mesmo tempo persuadindo, de modo a atender interesses daquilo ao qual eles se propunham. E a gente sabe que os estudos de retórica, os estudos da linguagem e a persuasão advinda da própria retórica, ela, principalmente em Atenas, lá na Grécia Antiga, elas ganharam repercussão, ela ganhou repercussão nos meios políticos, nos meios judiciais. E tem uma fala de Gorgias, né? De Gorgias, que é um dos primeiros filósofos, quando ele fala da retórica, ele diz assim: qual que é o objetivo da retórica? Olha, é incrível, gente, eu acho incrível. A retórica é persuadir por meio de discurso os juízes nos tribunais, os conselheiros no conselho, os membros da assembleia em qualquer outra reunião pública. Então veja, Gorgias, sofista, ele fala assim que se você falar, a retórica é você persuadir por meio do discurso. E ele continua ainda desses seus excertos, ele diz assim que o retórico é o cara hábil em falar contra todos e sobre qualquer assunto, de tal modo que para a maioria das pessoas consegue ser o mais persuasivo que qualquer outro com respeito ao que quiser. Ou em outras palavras, para Gorgias, o retórico é aquele cara que convence, é aquele sujeito que convence, não importa a forma do discurso, mas ele, através do discurso, ele mostra, convence e ainda mais, ele se credencia em relação aos seus interlocutores. Por isso que, voltando, é uma persuasão por meio do discurso. E só que na história, a gente sabe na história do pensamento grego, os sofistas, eles de uma certa forma foram criticados por esse posicionamento. E principalmente Sócrates e sobretudo Platão, eles batem frontalmente contra os sofistas, colocando em xeque a questão do que é a retórica, isto é, aquela pressuposição original da arte de bem falar, da arte de bem convencer e dos astutos argumentos que poderiam derivar utilizando de forma hábil, de forma sutil, a linguagem para conseguir benefícios próprios ou interesses próprios. Depois a gente encontra também uma coisa bacana, assim, quando você começa a ler o pensamento grego, tem um outro autor ainda nessa transição do período antigo, do período clássico do pensamento grego, que é Sêneca. Sêneca fala muito da questão da retórica. E a gente sabe assim que Sêneca escreveu, na verdade assim, escreveram sobre ele, Lucílio escreveu sobre ele 124 cartas. E nessas cartas a gente percebe, é possível encontrar o pensamento de Sêneca, esse grande orador,
que fala muito da retórica. E aí ele começa assim a já fazer essa sutil distinção entre a retórica e a persuasão através do patos, daquela paixão, da força do argumento. Então ele diz assim que a função da retórica é a eloquência, é falar bem, é falar de forma fluente. Então ele diz a eloquência, quando associada à filosofia, deve buscar recursos singelos de expressão, de forma a evitar o estilo arrebatador e impetuoso, e principalmente, Cícero diz assim, a fim de evitar, não é Cícero, desculpe, Sêneca, a fim de evitar aquela efusão teatral das argumentações. Então ele vai dizer assim, não, o cara eloquente, ele tem que convencer. Ele não pode seduzir de forma a gerar dúvidas, de forma a gerar posturas equívocas em quem o está ouvindo. E aí é claro que ele combate também os sofistas, principalmente quando os sofistas usam aqueles jogos dialéticos, aqueles jogos silogísticos, e ele diz que isso são estratégias falaciosas para confundir o raciocínio e, consequentemente, o caráter do interlocutor. Percebe? Ele já transita na retórica a eloquência, faz uma crítica ao sofisma e ele diz, é preciso filosofia. E depois, o próprio Sêneca, ele diz assim que esses malabarismos da dialética são, olha o que ele fala assim, esses malabarismos da dialética são elementos perigosos ao ato de pensar, porque o próprio Sêneca diz assim, por mais eloquente que você é, por mais eloquente que você for, eles são inteiramente inúteis, porque eles usam de uma nociva e falaciosa sutileza. Platão é mais enfático, tá? Platão já diz assim que retórica não é arte, porque no seu segmento como aluno de Sócrates, Platão diz assim que a retórica não é uma arte, mas sim ela é obreira da persuasão que gera crença, não o saber. Olha que bacana, gente. Retórica não é arte, mas sim é obreira de persuasão que gera crença, não o saber sobre o justo e injusto. E ele diz que a retórica é uma arte de adulação. Quer dizer, eu convenço, eu falo para que você atenda aquilo que eu quero. Aristóteles é um pouco mais condescendente, tá? Aristóteles é um pouquinho mais condescendente. Ele vai dizer assim que ele fala da importância da retórica aliada à filosofia, porque a retórica é uma forma de persuasão, é uma maneira disponível para você induzir o teu interlocutor à verdade, para induzir o seu interlocutor a criar contigo uma esfera de competência. Claro, ele coloca algumas restrições assim, que aquele convencimento próprio dos sofistas, ele coloca à parte. Mas ele diz assim que quanto mais o interlocutor convencer, quanto mais o interlocutor induzir, seduzir, para que ele conheça a verdade, que ele se aproxime